Oi, Val. Eu fico esperando escutar você falar oi, eu tô esquecendo que aqui é o Instagram, não é o Zoom. A pessoa tá piradinha. Boa noite. Aí, quase que não tem live. Acabei de derrubar o meu celular. Na verdade, nem fui eu, foi a gata que derrubou meu celular. Tá todo trincado, assim, todo trincado. Ainda bem que ele tá funcionando. Porque senão não ia ter live, não. O Zoom ainda eu consigo dar pelo computador, mas live pelo computador eu acho que não dá. Tá todo craquelado, assim. É uma maravilha. Oi, boa noite, tudo bom? Estão todos bem? Espero que sim. Fazer uma prática de yoga. Mas antes, como toda quinta-feira, a gente bate um pouquinho de papo e depois faz um pouco de postura. Tudo bom, Ju? Tudo bom, Mayara? Boa noite. Vamos dar 5 minutinhos para a gente começar. Tô cheio de anotação aqui para ver se eu não esqueço. Depois que acaba a live, eu fico pensando, putz, devia ter falado uma coisa, devia ter falado outra. É muita informação na cabeça para resumir em pouco tempo. Ou para tentar, pelo menos, passar de uma maneira que fica mais entendível, né? Porque nem sempre a gente consegue. Se a gente fosse falar a língua, se eu fosse falar a língua dos textos tradicionais, eles são um pouco assim. Eu demorei muito tempo assim para entender e sempre entendi porque alguém explicou. Só lendo o texto, eu tinha uma dificuldade enorme de entender, né, esses textos. Mas o interessante nesse tempo, né, que eu tô aqui recolhida e que me deu a oportunidade de começar a estudar algumas coisas que eu tinha vontade e não tinha tempo, né? E agora eu tive. Eu tô falando que falo para as pessoas que eu tô fazendo uma imersão. Oi, Aline, que saudade! Que bom te ver por aqui. Eu tô fazendo uma imersão de autoconhecimento, né? E mudei algumas coisas assim muito bacanas e tudo aquilo que eu comecei a fazer de curso, ou ler livro, né? As rotinas que eu mudei para começar a estudar me levam para os textos do yoga. Eu fico pensando assim, ou eu tô maluca, tudo eu vejo yoga, né? Eu gosto tanto da parte da filosofia do yoga que eu vejo tudo de uma forma, tudo que eu vejo, eu leio. Faz 2 anos eu fiz um curso de Mindfulness e ele não usou um termo do yoga e os 2 dias de curso foi um final de semana. Para mim, ele estava falando dos Yoga Sutras de Patanjali, né? Então, assim, ele nunca tinha ouvido falar sobre isso. Depois eu fui conversar com o palestrante em particular, ele não sabia o que era a prática de yoga e a parte da filosofia, né? Mas como a prática de yoga ela é um despertar do ser humano, então qualquer coisa que a gente vá buscar que incentive o desenvolvimento pessoal, é claro que vai estar linkado com a prática com a filosofia do yoga, né? Vamos dizer assim, porque as pessoas conhecem muito mais o yoga através dos asanas, né? E é muito interessante isso. Então, assim, quando a gente fala em busca do propósito, em busca da essência, que os textos falam muito isso, o primeiro sutra de Patanjali, ele fala assim, você deve aquietar a sua mente, diminuir o barulho da sua mente, para que você possa descobrir a essência do seu ser. Quer dizer, eu tenho uma dificuldade em identificar o que me faz feliz, porque a minha essência é de felicidade.
Quando você vê uma pessoa na rua, ela tá para baixo, ela tá tristinha, né? E você conhece, tem liberdade, você fala assim, nossa, você não tá com uma cara muito boa, você tá triste, o que é que você tem? Quer dizer, a gente percebe por instinto que o estado abatido para baixo não é o estado natural. E quando você vê uma pessoa super bem, você fala, nossa, o que aconteceu na sua vida, né? A gente já pensa em um relacionamento novo, a gente só pensa nisso, né? Fala, o que aconteceu na sua vida, né? Tá de namorado novo, o que é? Tá tão feliz, tá com a pele bem tratada, né? E é claro, esse é o estado natural. Então, identificar algo que você gosta de fazer é o nosso propósito. Então, a gente tem que encontrar o propósito da nossa vida, que é a essência da nossa vida. E muitas vezes a gente tem dificuldade nisso, porque a gente cai numa rotina, é claro, e a gente não vai descobrindo isso. Mas há pouco tempo eu fiz uns exercícios sobre de propósito, apesar de que eu acho que eu não tenho dúvidas do meu propósito, pelo menos até agora não, ele não mudou, né? E na verdade, se eu começar a avaliar o meu propósito, nunca mudou, né? Então, qual que é o meu propósito? E eu acho que não tenho dúvida disso, né? Os sinais da vida me mostram, as pessoas quando perguntam pra mim assim, Nara, você ensina yoga de uma maneira tão fácil, você consegue passar de uma maneira tão simples, né? Que é isso, né? E quando as pessoas também falam assim, eu já encontrei muitos professores de yoga, e é muito comum isso, professores de yoga terem que trabalhar em vários lugares dando aula, porque é muito difícil você montar um estúdio ou ter um lugar próprio seu e ter uma quantidade de alunos que vai sustentar a sua vida, né? A gente é professor de yoga, mas a gente tem conta para pagar. Então, às vezes, o professor de yoga, ele tem uma profissão, ele pode ser educador físico, ele pode trabalhar na área administrativa, porque não tem pré-requisito para você dar aula de yoga, né? Você tem que estudar, claro, se você quer ser um bom profissional, você tem que estudar o corpo humano, mas você não tem pré-requisito para ser um professor de yoga. E aí você tem uma profissão e aí dá aula de yoga à noite ou no final de semana. Ah, você tem uma profissão de professora de pilates ou fisioterapeuta e dá aula de yoga. Né? Você é professor e dá aula de yoga. E eu conheço pessoas que já se formaram como professores de yoga e não conseguem largar a profissão que não tem nada a ver com yoga porque não se sustenta. E aí as pessoas falam assim, nossa, como é que você consegue... Eu fiz uma conta por cima, assim, hoje, assim, eu não tinha essa noção. Se em média eu sempre tive, sempre assim, né? No começo, mais ou menos, né? No começo, é claro, eu lembro da minha primeira turma de yoga pagando, assim, que eu recebi, em pouco tempo, isso foi aumentando. Então, a maioria, se eu dou aula há 22 anos, e em média eu tenho 100 alunos por mês, olha a quantidade de alunos que já passaram e que se criou um vínculo. Então, alguma coisa, um brilho no olhar eu devo ter em relação à prática de yoga. E não é só a prática de yoga. Qual é o meu propósito? Eu acho que eu já falei isso para vocês numa dessas lives que eu falei sobre os sutras. É passar aquilo que eu aprendo. Então, quando eu era da área de informática, eu fui, né, trilhando os caminhos, tem muita coisa dentro da área de informática, de TI, mas eu adorava e me apeguei na parte de quê? Ensinar, consertar e ensinar a pessoa o que usar, instalar e ensinar a pessoa o que ela tinha que usar. Então é ensinar. Então a essência da minha vida é ensinar. Eu tenho um tesão enorme por isso, né? Qualquer coisa que eu tenho, não consigo deixar guardado. Eu já quero passar e já quero ver se a pessoa vai colocar em prática, porque também não adianta conhecer e não colocar em prática, né? Então a primeira coisa... Não foi nessa ordem que eu aprendi para descobrir o propósito, as perguntas que a gente tem que se fazer. Mas essa é a segunda pergunta, mas eu acho que é muito essencial isso, né? O que é que você faz na sua vida que te deu um prazer enorme, que você não cobraria para fazer? Porque quando você tem, né, uma profissão, alguma coisa... e você se dedica a ajudar outra pessoa ou fazer alguma coisa em paralelo, essa outra coisa você está fazendo porque você gosta. Então isso vai te trazer uma sensação enorme. Você ama tanto fazer aquilo que você não pensa em ter retorno financeiro. Só que você não pode largar o que te traz dinheiro para fazer aquilo porque aquilo não vai te sustentar. E a gente tem que comer e tem conta para pagar. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer é:
O que você faz com tanto amor que você faz sem pensar no retorno financeiro? E aí hoje eu até coloquei um videozinho falando, né, da frase daquele filósofo chinês, Confúcio, que ele fala: arrume um trabalho que você ama e você não vai ter que trabalhar um só dia da sua vida. E as pessoas falam isso pra mim, às vezes, né, eu dou aula todos os dias, e aí, sei lá, você dá 6 aulas por dia, a pessoa fala: nossa, mas você repete a mesma aula sempre, você não cansa? Não canso porque eu amo fazer isso, né? Duas coisas muito importantes, assim. Tem resultado na minha vida e eu gosto do que eu faço. Então, quando a gente faz trabalho voluntário, é um prazer fazer trabalho voluntário, não é um sacrifício. E eu comecei assim, né? Antes eu começava só dando aula, porque eu gostava de dar aula, eu queria dar aula, eu ia dar aula, dava aula de graça, né? Enquanto eu podia dar aula de graça. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: o que você faria, ou o que você já fez algum dia, e que te dá uma sensação enorme de prazer, que você não precisava nem ganhar para fazer. E aí dinheiro é consequência, tá? E tem uma coisa muito importante aí em relação a isso. Se você faz o que você ama, com certeza você vai se destacar naquilo que você faz. Eu já vi pessoas que começaram a dar aula de yoga, né? Fizeram o curso, e aí lê e faz. Na hora de dar aula, a gente percebe uma certa frieza. Não é que tá errado a aula, mas não tem amor. Parece que a aula é dada assim de uma forma muito técnica, né? E eu não sei, tem técnicas, claro que tem, mas a gente percebe. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa que ama, a gente percebe que ela não trabalha, parece que ela se diverte, né? Então, primeira pergunta é essa, né? Eu tô colocando nessa ordem, mas essa não seria a primeira pergunta. Você tem que descobrir o que você faz, que você ama, que você nem precisava ganhar para fazer. Te traz prazer, tesão, é isso, tem que ser isso. A outra coisa é: o que você faz, o seu propósito, ele tá linkado com um bem comum. Ele tá linkado com um bem comum. Talvez seja difícil de você identificar isso, mas tudo tá interligado. E se você começar a estudar as filosofias, desenvolvimento pessoal, né, ou os próprios textos do yoga, né, então tá escrito naquele monte de passinho que a gente estudou aí esses dias para trás, que eu resumi, que a gente não tá aqui para satisfazer um eu. Vai ter sempre um vazio dentro de você, se você não achar alguma coisa que você faça, que vai fazer um bem para a humanidade. E quando eu falo humanidade, você não tem que ser Gandhi. Que bom se você conseguir ser, nem Madre Teresa de Calcutá. Fazer algo que vai envolver muita coisa. Mas é fazer a sua parte para que você, né, lembra aquela história, não seja um problema para o mundo e não seja um problema para você mesmo. Então, quando o seu propósito ele tem que estar linkado com algo que faça bem para a humanidade. Pensa assim, ó. A segunda pergunta é o seguinte: se você tivesse todas as possibilidades, vamos pensar assim, financeira, liberdade de ação, o que você faria pela humanidade? Se você não consegue pensar em nada, vamos supor que você fosse bilionário e tivesse todo o tempo disponível para fazer alguma coisa pela humanidade, o que você faria nesse momento? Eu acho que não tem melhor momento para a gente pensar nisso. E a gente está vendo muito isso, né? Então, um pouquinho que a pessoa dá, esse monte de gente que está oferecendo serviço pela internet, não foi só pensando no retorno financeiro. Foi um pouco de necessidade de doar um pouco, né? De estar em sociedade. É claro que aí a gente vai vendo as possibilidades de ganhar dinheiro de outra forma. Quando eu comecei a dar aula online, eu falei: meu Deus do céu, isso não vai dar certo dentro de mim. Como é que não tenho contato? Existe uma coisa muito interessante numa aula de yoga, pelo menos para mim, que é a sensibilidade de sentir a energia das pessoas. Eu tenho um pouco disso, assim. Então, às vezes eu sentia algo para falar na hora da meditação. Não tinha nada programado. E aquilo vem. Aquilo vem porque eu estou no estado meditativo, aquilo vem porque eu estou no estado de entrega, aquilo vem porque eu estou inteira naquilo que eu estou fazendo. E aí vinha. Eu falei: como é que eu vou sentir a energia de um aluno pelo celular? Né? Então, é muito complicado. E quanto menos eu espero, igual as salas de yoga que sempre aconteceu na minha vida, que é uma bênção na minha vida, que eu faço com muito amor, daqui a pouquinho eu tô com salas
cheias, e se tinha 2 alunos no horário, de repente tem 14, e de repente as pessoas estão perguntando se não tem outra opção, agora vai ser assim e tá dando certo, né? Então, o dinheiro, ele é consequência, né? Riqueza pode ser um propósito na sua vida, prosperidade não tá linkado com riqueza também. Também depende do que você quer. E aí a gente vai voltar naquela questão, você sabe o que você quer? Então vamos descobrir. Então, primeira pergunta, o que você faz com amor? Que você não precisava nem de dinheiro para ganhar o que você faz. Você deve fazer isso de vez em quando. Você deve despertar alguma coisa que você gosta muito. Segundo, se você tivesse todo o dinheiro do mundo e o tempo do mundo, o que você faria pela humanidade? E essa pergunta aqui, na verdade, é a primeira. Se você não sabe o que você faz pela humanidade, você está vivendo igual um robozinho. Não só para o seu eu, mas você está perdendo a oportunidade de despertar o que é realmente viver, o que é a essência da sua alma, né? Essa é a segunda pergunta. A terceira, talvez seja mais difícil, eu acho. Foi a mais difícil de eu identificar respostas para a terceira pergunta. O que hoje é impossível na sua vida profissional, pessoal, mas que se fosse possível, mudaria toda a sua forma de viver? Vou repetir, ó. O que seria impossível na sua vida hoje? Alguns falam assim, nossa, mas seria impossível eu fazer isso. Mas se fosse possível, a minha vida ia ser outra coisa. Eu achei essa pergunta mais difícil para mim, né? E aí tem um jeito de a gente começar a tentar buscar as respostas para essas perguntas. Eu pensei em algumas coisas assim em relação a essas perguntas, assim, essa pergunta. O que hoje seria impossível para mim, vamos supor, né? E que se fosse possível, mudaria toda a minha forma de viver. A forma de viver, né? Então, vamos supor. Hoje seria impossível eu trocar a minha casa por uma mansão. Mas se eu tivesse uma mansão, a minha forma de viver ia ter que ser outra. Primeiro que administrar uma mansão deve ser uma loucura. Eu nunca quis ter uma mansão, né? Deve ser a doideira administrar uma mansão. Então, assim, você ia ter que mudar a forma de viver. Hoje seria impossível, né? Se levamos para a parte pessoal. Seria impossível eu largar o meu relacionamento, mesmo sendo triste, mesmo sendo, sei lá, cheio de coisas que você carrega aí, ou por medo, ou por insegurança, sei lá, seria impossível de eu fazer. Mas se eu fizesse, eu ia ser tão feliz, né? E aí eu quero entrar nessa outra questão, né? Então a gente tem 3 perguntas. São 3 perguntas que você tem que se perguntar e tentar responder. E a gente já vai ver como você responde isso, né? Então, primeira pergunta. O que você faz, que você ama tanto fazer, né? Que você faria sem ter dinheiro em troca? Segundo, se você tivesse toda a capacidade financeira e pessoal, o que você faria pela humanidade? E terceiro, se tem algo impossível na sua vida hoje, mas se um gênio da lâmpada aparecesse e falar, vou fazer o que você quer, que é impossível, possível, o que mudaria tudo isso na sua vida? Porque tem coisas, às vezes, que a gente acha que a gente quer, que é nosso propósito, mas se mudar todo o estilo de vida, talvez a gente não tenha essa coisa da paz e da felicidade. E como é que você vai saber a resposta disso, né? Então, e aí eu cheguei nessa coisa de ter paz e prazer, né? Então, tem outra frase muito interessante, que quando você dá passos em direção à ordem universal, porque a sua essência, se você é o todo e o todo está dentro de você, né? Então, cada passo que você dá em direção da sua essência, do seu propósito, a ordem universal, ela vai te trazer do resultado de cada passo prazer e paz. Se você responde uma dessas questões, você está fazendo alguma coisa, você deu um passo em direção ao seu propósito, isso te traz muito prazer, mas não te traz paz, desconfia. Talvez não seja isso ainda. Ou te traz muita paz, você faz alguma coisa, sei lá, pela humanidade, você resolve algumas situações, ou se doa para alguém, mas não era o que você queria, você faz pelo outro, te traz paz, mas não te deu prazer nenhum. Desconfia. Eu tive um professor que ele dava aula de Bhagavad Gita, ele falava o seguinte:
Ele falava assim, ó, tudo que te traz sofrimento, desconfia. Aquilo que é verdadeiro traz paz e amor no coração. Só que ele usava o termo amor. E aí eu tô usando o termo prazer, porque a gente tem que ter prazer na vida, né? A gente é terreno, a gente tem prazer. Só que começar a direcionar o seu prazer é outra coisa. Porque quando você descobre o seu propósito, imagina você assim, quando eu decidi sair, né, da área de informática, eu não decidi para ir direto para a área de yoga, né? Eu decidi ser mãe. Eu tinha um propósito que era educar os meus filhos e não colocar alguém para educar eles. Eu queria acompanhar a primeira dor de barriga, eu queria ver o primeiro dente cair, eu queria ver ele comendo a primeira papinha, não queria colocar alguém para fazer isso. Então, a minha primeira busca, né, em mudança profissional foi uma busca da maternidade, que eu queria, né? E falando, né? Ah, você é louca, você ganha bem, pra que isso? Porque era um chamado interno e eu escutei. Então, era algo que me trazia paz e prazer. Isso são duas coisas magníficas para você entender, né? Então, se você faz coisas com que você ama, se você tem um propósito para a humanidade, e se você, né, acha que é impossível conquistar as coisas, na hora que se torna possível vai mudar toda a sua forma de viver, tem que trazer paz e prazer, tem que ser isso, né? Então, quando você dá passos em direção a isso, você tem que decidir mudar, a não ser que você queira continuar sofrendo, né? E aí isso é coisa que a gente já falou também. Agora, você decidiu ser feliz? Então, tudo tem um preço. Toda ação vai te levar para dois caminhos. Ou você vai ter sucesso, ou você vai ter um fracasso diante de uma ação. Mas você pode desistir? Você não pode desistir. Agora, ó, eu levantei uns dados aqui que eu achei muito interessante, assim, ó. A maioria das pessoas, quando tem, né, a possibilidade, ela é infeliz, ela quer mudar alguma coisa, mas ela tem que decidir mudar alguma coisa. Tem uma historinha que conta assim que tinha, sei lá, 3 patinhos em cima de um beiralzinho assim, doido pra cair no lago. Um decidiu pular no lago. Quantos ficaram no beiralzinho? 3, porque ele só decidiu, ele não pulou. Se você decidir não fazer nada, não se movimentar, você vai continuar parado. Não vai rolar. Ah, eu decidi fazer aula de yoga. Quantas pessoas não vão na academia e falam, eu decidi que esse ano eu vou fazer atividade física? Aí vai lá, faz a matrícula plano anual, né? Não, porque se não fizer plano anual, eu não faço. Vai lá, faz plano anual. Não, Nara, eu decidi que eu vou fazer yoga esse ano, vou me transformar. Vai lá, paga a aula de yoga, faz uma aula. Aí a segunda já não vai, a terceira, mas ela decidiu fazer yoga. Mas ela continua pagando, né? Ela continua pagando porque ela vai voltar. Mas aí ela não definiu o tempo da vida dela para fazer, ela não priorizou ela, né? Então você tem que decidir. Decidiu, você vai arrumar meios para isso. Então eu levantei alguns dados de pessoas que falam que não tem tempo, ou que fica arrumando desculpa, muleta. Aí a maioria das pessoas, nos próximos 40 anos, vai ficar 520 dias vendo série. Do tempo que ela tem, o tempo que ela tem livre tirando o tempo de trabalho, tá? Então 520 dias só vendo série, 6 anos vendo TV, qualquer coisa, 8 anos navegando na internet, não necessariamente fazendo algo de bom, 10 anos olhando propaganda, luminoso, chamados que tem, seja pela internet, pela televisão. Olha o tempo desperdiçado. Então, se você decidiu fazer alguma coisa, se movimenta para ir atrás do seu propósito. Como é que você vai fazer isso? Você vai acordar cedo? Você tem que acordar cedo? Quem já ouviu falar naquele livro Milagre da Manhã? Tudo que ele fala naquele livro é todos os passos que a gente já conversou sobre os passos éticos do yoga. O cara fala assim, você não tem tempo? Então acorda uma hora mais cedo. Ai, mas acordar mais cedo... Vocês viram que eu postei hoje? Que tem dias que eu não quero acordar cedo? Que eu não tenho vontade de acordar cedo? Mas aí eu levanto para ter vontade de fazer alguma coisa? E aí depende de você. Porque todo o poder da sua mente... Não é a mente que tem poder, é essa essência que está dando poder para ela. Então você tem que avisar a sua mente que quem comanda as coisas aí é você. Então se você quer ser feliz, então arruma o tempo. Então tem que ter tempo, mas nem que for. Sabe aquela história? A técnica para responder essas perguntas vem desses livros, que tá tudo acesso, aí tem na internet. O Segredo, O Poder do Subconsciente. Gente, aquilo não é mentira.
E aquilo tudo é meditação, é concentração, é determinação, é foco. Quantas vezes você já não deve ter visto que você tem que colocar? O Sankalpa que eu ensino para vocês. Eu falo, mentaliza, afirma, afirma. Você pega um papelzinho, escreve, põe no espelho, na hora que você está escovando o dente, você está lendo aquilo lá. Se é o tempo que você tem, é o tempo de escovar o dente, você vai ler o seu propósito. Tá lá. Quando você afirma e lê muito o seu propósito, a vida vai começar, você vai falar sobre isso, você vai querer ler sobre isso, as coisas vão começar a aparecer para você sobre isso, né? E você vai encontrar coisas e falar, eu vi tal, nossa menina, não é que eu também estava pensando nisso, é que você atrai. Então tá na hora de você começar, quando você define o propósito, você vai começar a ver, ai, queria tanto aquela calça, aí você vê todo mundo com aquela calça. Por quê? Porque é o que você quer, você sabe o que você quer. Então isso tá fácil de você ir atrás. Então comece a ocupar o seu tempo com coisa boa, né? Com pessoas que vão te levar a alguma coisa. A escolha é sua, a decisão é sua. Ninguém vai ser feliz por você, ninguém vai buscar, e é você que vai comemorar as suas conquistas, não é o outro, né? Então tudo depende de você. Então você que vai escolher fazer parte dessa maioria que fica aí perdendo tempo com um monte de coisa que não agrega nada, ou você vai mudar a sua vida e vai ser feliz. Ou você espera, né? Só tem uma coisa. As coisas só têm significado porque você está vivo. Se você estiver morto, tudo acabou. Aí não tem mais significado nenhum. As coisas têm significado para aquilo que você dá. E se não der, talvez você não esteja vivo e você acha que está vivo. Então tá, como é que a gente faz para descobrir as respostas dessa pergunta? Eu tenho um monte, ó, tá vendo? Ó, tudo isso aqui, ó, papel. Na hora que eu vou dormir, eu levo um caderno e uma caneta. Já não é de hoje que eu faço isso. E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? A gente tem fases do sono e geralmente algumas ideias e algumas respostas vêm à noite ou de madrugada. Por que será que vem? Nunca se acordou assim, veio alguma coisa, ou você pensou alguma coisa e você volta a dormir? Aí você acorda e fala, puta merda, eu pensei uma coisa tão legal de madrugada e não lembro o que foi. Inclusive em sonhos, às vezes. Então é muito interessante você ter um papel, um caderninho. É que eu tenho mania de fichinha, assim. Eu faço fichinha, aí depois eu não sei onde eu jogo todas as fichinhas, né? Então, assim, ó, outra coisa interessante. O seu cérebro, ele trabalha a noite inteira. Tudo que você colocou na sua mente 15, 20 minutos antes de deitar. Olha como é importante que você vê antes de dormir. Aí você fala que tem insônia, não dorme, não sabe por quê, né? 15, 20 minutos antes de você deitar e dormir, é que geralmente o seu cérebro vai trabalhar a noite inteira. Então o cérebro ele tem fases, frequências, né? Então a frequência que você tá acordado, eu tinha até anotado a frequência, não sei onde eu coloquei, mas a frequência que você tá acordado, você vai fazer o seguinte, tem um exercício, eu não sei onde eu coloquei a frequência. Ó, a frequência que você tá acordado é beta. Então, quando você tá acordado é beta. Então, nesses 15, 20 minutos antes de você dormir, esses livros de autoajuda, né, que ensina você a acessar o inconsciente para que o seu consciente entenda, né, aquilo que você precisa e tá difícil, tem um exercício muito bacana para fazer. Eu faço. Nessa terceira pergunta que eu fiz para vocês, eu fiz dessa maneira, porque eu tava difícil eu entender, né, essa transformação do que é impossível na minha vida, e se fosse possível, que mudaria. Então você vai fazer o seguinte, o cérebro, ele funciona através de âncoras, de coisas que você vai acionando nele para ele trazer para você. Igual a meditação. A meditação, você precisa de uma âncora. Ou é a âncora da respiração, ou é a âncora da vela que você olha. Você precisa de uma âncora para o seu cérebro e não vai acontecer uma vez só. Para que a meditação tenha resultado, você vai fazer todos os dias. Então, pega uma dessas perguntas, pega um caderninho, pega um lápis, pega um caderno, escreve essa pergunta, sei lá, escreve lá. Ou você, sei lá, qualquer coisa, você pode fazer para qualquer coisa. Vamos a pergunta aqui, qual o meu propósito de vida? O que eu faço que eu amo tanto que eu faria de graça, né? Não foi essa a primeira pergunta que eu fiz para você? Põe lá no papel, escreve.
Você vai pegar um copo de água e vai levar para o lado da sua cama. Só que você não pode fazer mais nada depois disso, né? Então, a fase do acordado da sua mente, pegou o caderninho, pegou o copo de água, escreveu a pergunta no seu caderninho, lê a pergunta, mentaliza lá a pergunta, foca, toma um gole de água e vai dormir. Não pode pegar o celular, não pode ler, não pode ver televisão, não pode mais nada. Você vai criar a âncora do seu cérebro. Você está acordado. Aí na fase da sonolência, que é a fase que a gente alcança em Yoga Nidra, que a gente faz afirmações, que a gente faz sankalpa, né? Que é que é teta, acho que todo mundo já ouviu falar em meditações teta healing, você acessa essa frequência, porque o seu cérebro tem frequências, então a frequência mais alta, ele tá lá, você tá acordado, tomou o gole de água, deixa o copo lá, lê a pergunta, toma o gole de água, vai dormir. Você entrou em sonolência, você tá na fase delta. Na fase teta. Você entrou na fase de sonho, é aonde o seu cérebro vai trabalhar aquilo que você leu antes de dormir. Talvez venha a resposta e algum insight, alguma coisa que você fez na sua vida que deu esse tesão que eu falei, que você vai lembrar no meio da noite. Não lembrou? Tudo bem, você vai acordar, primeira coisa que você vai fazer é ler a pergunta e tomar o resto da água. Faz isso todas as noites. Põe o cérebro para responder para você, põe o seu inconsciente para responder para você. Vai rolar, acontece. E aí, né, tirando essas 3 fases, aí tem uma parte do yoga, né, que fala que... Então a gente falou da fase do acordado, que você vai criar a âncora, né? Tome o gole de água, lê a frase, a pergunta, toma o gole de água, vai dormir. Entrou em estado teta, vai acontecer aí algumas coisas no seu cérebro vinculado àquilo que você viu por último. Você entrou em sono profundo, talvez a sua mente comece a trazer coisas que você não percebeu, porque passou despercebido. E aí talvez você tenha a resposta. Talvez em 30 dias, talvez na mesma noite, depende da sua conexão, como é que você tá. Se você tem uma rotina de meditação, isso vai ser mais fácil, né? Então, e aí tem uma parte do sono que a gente não lembra nada. Essa parte do sono profundo, aí tem uns textos de yoga muito mais profundos assim, que fala que é a mesma sensação que a gente tem de... Vou usar, não gosto muito de usar esse termo assim, mas as pessoas se assustam um pouco que o sono profundo, nada existe em sono profundo. Se você não sonha, se você não está acordado, você não existe. Onde é que você está? É mais ou menos a mesma fase que a gente vivencia quando a gente busca a transformação, quando a gente morre, né? Que a gente não lembra. Mas é algo, né, que se a gente lembrasse, né, tá nesse sono profundo. É um momento que tudo se apaga. Ninguém é como se fosse uma anestesia geral. Desliga tudo. É uma frequência muito próxima do zero do cérebro, né? Mas aí você retorna, claro. Você tá vivo, você retorna. Mas se você não tivesse vivo, você tá em algum lugar. Você tá em algum lugar, você não morre. Não existe isso. É energia, a energia continua, né? Eu já falei demais. Não sei se dá para dar aula. Mas estamos entendidos? Entenderam as perguntas de como alcançar um propósito e essa forma de você acionar o seu cérebro. Você pode pesquisar, isso é verdade, isso funciona, né? Então, já faz muito tempo que eu durmo com um caderninho do lado, porque nem sempre... Esse negócio da água eu fiz para essa terceira pergunta, né? Mas como eu medito muito antes de dormir... E vou falar uma coisa para vocês vão achar que eu sou maluca. Eu ando acordando 3h30 da manhã para fazer o Ponopono, para meditar. E aí, às vezes, eu acordo, eu pego o papel e escrevo. Eu tô cheia de papel, eu preciso organizar isso aqui antes de eu sair da quarentena, senão eu vou ficar maluca de tanto papel. E aí, é isso, né? E aí você tem que entender que você tem que descobrir o que dá brilho pro seu olhar. Que aí a sua vida vai prosperar, né? E aí vou repetir. Prosperar, abundância, não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, não quer dizer que você vai escorregar, né? A gente é ser humano, né? Eu venho falando esses dias que eu venho numa mudança alimentar muito grande, não foi porque eu quis, né? Porque eu adoro doce, adoro algumas coisas, porque o meu organismo tá pedindo, ele tá reclamando, alguma coisa eu fiz com ele. Então vou ter que fazer um tratamento aí pro meu estômago para variar, né? Mas você é professora de yoga, mas você não sente, você é tudo zen, né? Como é que você fica nervosa? Fico sim, é claro, com um monte de coisa. E o bacana é isso,
É você pegar isso e tomar um chacoalhão e transformar. É um movimento, é decidir fazer, tá certo? Eu não vou conseguir dar uma aula, eu acho. Falta só 20 minutinhos. Mas a gente pode fazer uma prática de meditação. Pode ser? Vamos fazer um pouquinho de meditação. Que aí eu só tenho 10 minutinhos, porque 8 horas eu tenho que dar aula no aplicativo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, senta aí um pouquinho, eu vou desligar os comentários e vamos fazer uma das coisas que eu mais gosto, meditar. Então vamos lá. A gente acomoda o corpo, alinha a coluna. Eu não contei pra vocês, contei no comecinho, né? Um pouco antes de começar a live, eu derrubei o celular. Ele tá todo assim, sabe quando fica todo trincado? Quase que eu não dou a live. Quero só ver o que eu vou fazer amanhã. Se eu tiro o protetor dele, ele vai despedaçar. Ainda bem que deu pra fazer a live. Eu derrubei o celular antes. Eu não, minhas gatas. Busca uma respiração profunda. Fecha os olhos. E começa a ativar. Quando a gente tem informações gostosas, assim, que a gente pode utilizar, é uma delícia, né? A gente esvaziar o copo de vez em quando e começar a encher de possibilidades. É bom meditar dessa maneira. É só você guardar tudo isso dentro de você. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente acessa esses níveis da consciência através da meditação, não só através do sono. Então fecha os seus olhos. Inspira profundamente e solta o ar pela boca. Inspira profundo e solta o ar pela boca. E só mais uma vez. Inspira profundo e solta o ar pela boca. E agora deixa a respiração livre. Não muda mais a sua respiração. Feche os seus olhos. E só observa a respiração, vai percebendo se você está relaxando bem os lábios, se consegue sentir o alinhamento da coluna, se você consegue sentir lá dentro de você esse despertar para tudo aquilo que você pode mudar, porque você pode. Ou aquela paz maravilhosa dentro de você, porque você sente que já está dando os primeiros passos, ou que você já faz hoje algo que te traz paz, alegria. Mesmo que o mundo fosse acabar amanhã, você está bem, porque você faz algo que faz diferença para você, para os outros e para a humanidade. E quando você alcança isso, não tem medo. Geralmente a gente tem muito medo e desperta o sofrimento porque a gente ainda não alcançou aquilo que preenche. Inspira. Solta o ar com calma. E se você fizer isso 5 minutos, o seu cérebro ele vai descansar e também você vai ter mensagens, pensamentos, ações, assim como no sono profundo. Mas se dê essa oportunidade. Arrume o tempo, faça o tempo acontecer, busque aquilo que é bom para você. A prática de yoga, a busca interna, é de total responsabilidade da gente mesmo e mais de ninguém. A cada inspiração se preencha dessa determinação. A cada inspiração leva para dentro de você tudo aquilo que você precisa. E se você sentir que às vezes precisa um pouco chorar, gritar, faça isso, dá uma limpada nas suas emoções e aí começa a ver o que ficou. Quer rir?
Faça isso, põe uma boa música, dança, mas não esqueça de você. A cada inspiração, busque uma conexão com a sua fé, com a sua crença e perceba que nesse momento, a cada inspiração, tudo aquilo que você precisa está vindo de encontro a você, através de cada inspiração. Se você está precisando de um pouco mais de alegria, você está inspirando alegria. Se você está precisando de um pouco mais de paz na sua mente, perceba que ela vai vir. Faz tempo que você não dorme, que nesse momento a sua mente se preencha de tranquilidade e você vai ter uma noite de sono como você nunca teve. Porque você está decidindo e você se entrega para isso. E se você quer vivenciar um amor, comece com um amor pessoal, um amor por você. E lembra que tudo aquilo que você quer muito, você começa a atrair. Então que nesse momento você possa inspirar, não só pelo nariz, mas pelo coração e por cada célula, tudo aquilo que você precisa. Comece a buscar as respostas das suas perguntas. E entre no movimento da vida. Sinta-se vivo, vivencia e não deixa o tempo passar. Passe pelo tempo. Nós vamos unir as mãos em frente ao peito. Que você sempre possa desenvolver a gratidão e agradecer, mesmo que você ainda não saiba ainda o que é esse estado de prazer, paz, de alegria, você vai alcançar isso. E sempre tem tempo para isso, sempre. E é assim, com a certeza que você está aqui para vivenciar o seu propósito, para que você possa fazer algo por um bem maior. E que você vai agradecer muito mais todas as coisas do que o contrário disso. É que a gente finaliza a nossa prática. Que haja muita união entre você, o seu corpo, sua mente, mas principalmente com o seu Deus. E assim a gente finaliza a nossa live. Quinta-feira que vem a gente vai ter um convidado aqui na live. Tem alguns alunos que já conheceram ele, que era o outro professor que estava dando aula lá no estúdio, e que ele fala de uma maneira maravilhosa sobre o Ho Oponopono. Então ele vai contar a história do Ho Oponopono, ele vai trazer a oração original do Ho Oponopono, ele vai falar de cada frase do Ho Oponopono, que é o Luiz Felipe, o BAM. Ele fez, 2 encontros lá no estúdio, quem participou gostou muito, e ele vai estar aqui quinta-feira que vem com a gente, conversando e falando sobre isso, respondendo algumas coisas, E ele é uma pessoa maravilhosa, de muita luz, e que também transformou a vida dele, assim, ele é maravilhoso, A Val conhece ele, e ele vai conversar com a gente quinta-feira que vem, através da live. E eu vou deixar ele muito mais falar do que eu, ele só é convidado, mas é ele que eu vou escutar, E ele também, ele teve essa busca muito interessante de transformação. Ele era da área corporativa, a gente tem uma diferença de idade grande, Mas todas as coisas que aconteceram grande, quem vê pensa que eu sou muito velha, ele é muito novo, Eu tenho 48, ele tem acho que 27. Mas a trajetória dele é muito parecida com a minha, dessa coisa de da informática, professor de yoga, E hoje ele está totalmente direcionado a esse caminho que ele dá palestras e ajuda nesses festivais que tem hoje em dia, que tem muito jovem
Ele faz parte dos grupos dentro desses festivais que ajuda os jovens a não passarem mal quando exagera, né? A acolher esse jovem e fazer reiki, ele é reikiano. Enfim, eu vou postar, vai ser muito bom e também vai ser às 19 horas, tá bom? Gratidão enorme e até quinta-feira que vem. Um beijo a todos, fiquem com Deus, até mais.